Quando descobriu que ela o traiu mesmo carregando o filho dele no ventre, algo dentro dele se quebrou para sempre. Despedaçado e sem forças para confrontá-la, ele tomou a decisão mais difícil de sua vida. Descobri que mesmo grávida de 7 meses minha esposa me traiu, então comecei minha vingança. Chefe, sim, só um minuto. Eu sorri. Denise sempre me chamava de chefe, o que achava engraçado, porque tínhamos a mesma idade e trabalhávamos juntos na minha antiga empresa. Ela era minha braço direito e a primeira pessoa que contratei, quando abri minha própria firma de contabilidade. Denise saiu da antiga empresa comigo e se tornou uma funcionária e amiga excepcional. Nós éramos parceiros e tínhamos outros 10 funcionários. Era um grupo pequeno, mas todos nos dávamos muito bem. Contratamos um perdedor uma vez, mas nos livramos dele rapidamente porque ninguém o suportava. O ambiente era ótimo porque a empresa estava indo bem, e 40% dos lucros eram divididos entre os funcionários, além de um salário competitivo e um bom pacote de benefícios. Porém, agora Denise parecia infeliz. Algo estava incomodando-a. O que houve? Denise, você parece preocupada. É algum problema com um dos nossos clientes? Ela balançou a cabeça e começou a falar várias vezes, mas parava no meio. Que diabos, Denise? Sou eu, o Jim. Seja qual for o problema, você pode me contar. Nós podemos resolver isso. Talvez o problema seja em casa. Está tudo bem por lá? As crianças estão bem? O Marvin está bem? Ela não disse nada. Em vez disso, me entregou o celular dela. Eu nunca tinha visto Denise tão preocupada e estranha. Peguei o telefone e várias fotos estavam abertas. Pareciam fotos de 2 pessoas perto de um hotel, mas eu não conseguia ver seus rostos. Ampliei a imagem. Uau, era Bonnie, minha esposa, e um cara que eu não reconhecia. Em uma das fotos, eles estavam próximos. Ela não parecia desconfortável. Que diabos? Olhei para Denise. Você tirou essas fotos? Sim, eu estava abastecendo o carro no cruzamento da Duke com a Lawrence. Tem um pequeno hotel ali perto e vi um casal saindo de um dos quartos. Eu não estava prestando muita atenção, mas depois achei que a mulher parecia familiar. Então me concentrei nela e percebi que era Bonnie. Eles conversaram por um tempo, e o cara se aproximou. Tirei algumas fotos, e depois eles chegaram ainda mais perto. Foi quando tirei a última foto. Eles fizeram mais alguma coisa? Denise parecia relutante em responder. Sim, o cara a beijou. A Bonnie tentou se afastar? Não, ela não tentou. Sinto muito, Jim. Talvez seja um mal-entendido, mas achei que você deveria saber. Eu estava pasmo. Não reconheci o cara, mas parecia que a Bonnie o conhecia. Obrigado, Denise. Eu agradeço. Quando você tirou essas fotos? Ontem, na hora do almoço. Ontem. Droga. A Bonnie me traiu ontem. Ela realmente ficou com outro homem no horário do almoço? Obrigado, Denise. Pode me enviar as fotos? Sim. Você pensaria que eu estaria furioso, mas eu não estava. Ainda não. Era apenas uma fotografia. Todo mundo tem um sósia em algum lugar. Talvez o sósia da Bonnie estivesse na cidade. Denise me enviou as fotos, e eu as ampliei no monitor. Era definitivamente a Bonnie. Olhei o fundo das fotos, esperando ver algum carro. 2 delas não mostravam nada, mas a terceira mostrava o Tesla Model 3 azul da Bonnie. Droga. Adeus à teoria do sósia. Ainda assim, eu não sentia nenhuma emoção. Era como se eu fosse apenas um observador distante. Isso não podia ser real. Devia ser um mal-entendido. Como a Denise disse, eu tinha um casamento perfeito com a Bonnie. Nós nos amávamos, tínhamos um ótimo relacionamento e nunca tivemos problemas com dinheiro. A Bonnie era uma agente imobiliária muito bem-sucedida, e minha firma de contabilidade também ia muito bem. Tínhamos um lindo bebê de 4 meses. Por que ela dormiu com outro homem? O homem nas fotos parecia normal, mas não melhor do que eu. Ele tinha barba por fazer, usava uma jaqueta de couro e jeans azul desbotado, e parecia meio malandro. Mas a Bonnie nunca demonstrou gostar de bad boys. Eu precisava de mais informações. Era a hora de visitar o hotel. Eu não conhecia esse hotel, mas foi fácil de encontrar. Imprimi as 3 fotos que a Denise havia me enviado e enchi minha carteira com dinheiro, caso precisasse de persuasão financeira. Eu esperava conseguir informações de um adolescente entediado, que não se importava com nada. Ao entrar no saguão, vi uma mulher idosa atrás do balcão. Droga. Ela me cumprimentou e perguntou se eu precisava de um quarto. Tirei as fotografias e perguntei se ela já tinha visto aquelas pessoas antes. Desculpe, senhor, mas não posso divulgar esse tipo de informação. Droga, mas eu estava preparado. Mostrei a foto do meu casamento com a Bonnie. Senhora, está minha esposa, e parece que é ela nessas outras fotos. Estou confuso. Só estou tentando descobrir se minha esposa está me traindo. Não estou armado, não vou fazer um massacre. Tudo o que quero é saber o que está acontecendo. Não posso acusar minha esposa de traição com base em apenas 3 fotos. Preciso de mais informações e estou disposto a pagar por isso. Tirei o dinheiro e mostrei a ela. A mulher olhou para mim, provavelmente tentando decidir se eu estava prestes a enlouquecer. Eu esperava que minha explicação calma a convencesse de que eu era inofensivo.
Escute, se você visse fotos do seu cônjuge beijando outra pessoa, você não gostaria de saber a verdade? É só isso que eu quero. Minha esposa e eu temos um casamento maravilhoso, e um bebê de 4 meses. Não consigo acreditar que ela possa ser infiel. As fotos são bem claras, e aquele é o carro dela no fundo. Preciso saber o que está acontecendo. Por favor. Eu movi o dinheiro na direção dela, mas ela o afastou e começou a falar. Eles vêm aqui há anos. Sempre aparecem na hora do almoço, cerca de uma vez por mês. Estiveram aqui ontem, mas eu não a vi há meses antes disso. Achei que fosse porque ela estava grávida. Ela estava com 7 ou 8 meses de gravidez, provavelmente na última vez que a vi. Bonnie encontrou esse cara uma vez por mês durante anos. E ela o viu quando estava grávida de 7 ou 8 meses. Bonnie e eu nem sequer tínhamos intimidade naquela época. Senti-me desconfortável com a revelação, mas a mulher parou de falar e me observou, provavelmente tentando avaliar minha reação. Eu não me sentia mais como um observador distante, mas não tinha intenção de assustar a mulher que acabará de me ajudar. Insisti para que ela aceitasse o dinheiro. Obrigado, muito obrigado. Parece que meu casamento não é tão bom quanto eu pensava. Tenho provas de que a Bonnie está me traindo, mas nenhuma explicação do porquê. Isso não faz sentido. Nós tínhamos um casamento perfeito. Eu preciso saber porquê. Felizmente, tanto eu quanto a Bonnie tínhamos iPhones com recurso de rastreamento ativado, já que eu tinha perdido meu celular no ano passado. Decidi esperar até que a Bonnie aparecesse no hotel novamente, e comprei um dispositivo que amplificava conversas, permitindo ouvi-las do carro. Parecia algo saído de um filme do James Bond, mas foi fácil encontrar o dispositivo em uma loja de eletrônicos. Ele parecia uma pequena antena parabólica portátil. Era só apontar e ouvir. Testei o aparelho e consegui ouvir conversas no hotel claramente. O problema agora era o momento certo. A funcionária do hotel disse que a Bonnie e o homem geralmente se encontravam uma vez por mês, mas ela tinha acabado de vê-lo, e seu desejo parecia estar em alta novamente. Ela não iria me deixar em paz por um mês, mas eu absolutamente não queria que ela me tocasse. Eu precisava fazer o meu melhor para ser educado com ela. Literalmente me retraí quando ela tentou me tocar em uma noite, e ela percebeu imediatamente. O que aconteceu? Ela perguntou. Desculpe, acho que estou com um resfriado. Melhor você não me tocar. Oh, não, disse ela, com simpatia. Como posso te ajudar? Obrigado, mas já tomei um remédio. Talvez eu devesse ir para o quarto de hóspedes até me sentir melhor. Não quero que você fique doente. Ela parecia compreensiva. Ok, espero que você melhore logo. Me avise se precisar de algo. Você sempre cuida tão bem de mim quando estou doente. O problema imediato estava resolvido, mas a desculpa do resfriado não duraria um mês. A Bonnie ou começaria a se preocupar comigo ou ficaria desconfiada, se meu resfriado não passasse em poucos dias. Felizmente, eu não precisei esperar um mês. Minha doce e fiel esposa não conseguiu esperar nem 2 semanas. Talvez fosse porque eu a estava afastando, mas o carro dela apareceu no hotel uma semana após minha última visita. Eu me senti enjoado e repugnado por ela, mas corri até o hotel. Demorei algumas tentativas com meu dispositivo de escuta, mas logo encontrei as vozes deles. Eu conseguia ouvir a Bonnie claramente, e o que ouvi me deixou enjoado. Eles já estavam no quarto havia algum tempo e não perderam tempo. Senti ânsia e abaixei o volume até que a parte íntima terminasse. Eu esperava ouvir algo depois que me ajudasse a entender por que a Bonnie estava traindo. Após a intimidade, eles conversaram por um tempo, e então eu peguei minha chance. Posso te perguntar algo? O homem perguntou. Claro. Por que você está aqui? Não é óbvio. Não, quero dizer, por que você ainda me procura todo mês? Você diz que tem um bom relacionamento com o Jim. Diz que sua vida íntima é ótima. Você acabou de ter o filho dele, e nunca fala nada de ruim sobre ele. Pelo que você diz, ele parece um bom cara e um ótimo marido. Não me leve a mal, eu gosto dos nossos encontros, mas não entendo por que você faz isso. Se tudo é tão bom com o Jim, por que você está aqui comigo? É difícil de explicar, disse a Bonnie. Na maior parte do tempo, quero viver do jeito que vivo com o Jim. Mas às vezes quero viver do jeito que vivo com você. Explique. Você e eu nunca seríamos um bom casal casado. Somos como água e óleo. Provavelmente terminamos mais vezes no ensino médio do que a maioria das pessoas namora. Mas toda vez que eu sentia vontade de fazer algo louco, eu sempre pensava em você. Quando fico cansada da minha vida cotidiana e quero fugir, penso em você. Odeio te dizer isso, Bonnie, mas nossos dias de juventude selvagem já ficaram para trás. Tudo o que fazemos agora é nos encontrar neste hotel. Não é como se fossemos a festas selvagens como antigamente. O que estamos fazendo aqui? O que você não pode fazer com o Jim? Ela suspirou. Ele parecia não entender. Me dê exemplos. Jim nunca faria isso. Mesmo quando peço para ele ser mais intenso, ele só faz um pouco, não importa o quanto eu implore. Você e eu temos uma intimidade selvagem. Nós não fazemos amor. Mas eu nunca diria ao Jim que quero que tenhamos algo selvagem, e ele também não diria isso para mim. Simplesmente não falamos sobre isso dessa forma. Você e eu temos uma atitude primitiva, animal. Enquanto eu e o Jim temos um relacionamento mais amoroso. Às vezes, quero ser um animal. Quero ter paixão, não fazer amor. Respondi à sua pergunta? Provavelmente. Mas um dia o Jim vai descobrir, e você vai se arrepender. Você tem muito a perder, ao contrário de mim.
Eu vivo em um apartamento pequeno, não tenho cônjuge nem filhos. Somos amigos há muito tempo, Bonnie, e eu não quero que sua vida desmorone. Devemos realmente pensar em parar com isso. Você tem razão, eu sei que é errado, e toda vez que saio daqui, digo a mim mesma que não vou fazer isso de novo. Mas então o desejo surge em mim. Eu tento ignorá-lo, mas esse sentimento fica mais forte a cada dia, até que sinto a necessidade de ser má. Finalmente, eu cedo e ligo para você. Ouvi os lençóis se mexendo. Algo estava acontecendo de novo. Então, você tem razão, Robert. Precisamos parar com isso. Mas não hoje, não agora. Depois de alguns segundos, ouvi sons de intimidade e fui embora. Não aguentava mais. Minha última parada foi a casa da mãe da Bonnie. Eu já tinha provas suficientes para confrontá-la, mas queria ter todas as informações antes de tomar uma decisão final. Bonnie mencionou que conhecia esse homem desde sempre, e que havia terminado com ele várias vezes. Isso significava que a mãe dela, Maureen, provavelmente sabia algo sobre ele. Eu tinha um bom relacionamento com Maureen. Ela sempre me fazia sentir bem-vindo quando eu os visitava. Era hora de visitá-la. Bati à porta, e 1 minuto depois Maureen abriu. Oi, Maureen. Posso entrar? Claro, é uma surpresa agradável. Ela me deixou entrar na sala de estar, e nos sentamos. Como você está, Jim? E como está o meu lindo neto? Seu neto está bem. Mas, infelizmente, eu não posso dizer o mesmo sobre mim. Ela parecia preocupada. Oh, o que aconteceu? Entreguei a ela as fotografias de Bonnie e Robert, e a expressão de Maureen mudou, como se ela tivesse engolido um remédio amargo. Estou supondo, pela sua expressão, que você o reconhece. Sim, ela disse amargamente. Robert é como uma moeda ruim que sempre volta. A família dele se mudou para a casa ao lado da nossa quando Bonnie tinha 5 anos. Sempre houve algum tipo de atração de amor e ódio entre eles. Eles eram inseparáveis por um tempo, depois brigavam como cão e gato, sempre se provocando para entrarem em confusão. Recebi uma ligação da polícia quando Bonnie tinha 13 anos. Ela e Robert estavam furtando em uma loja. Recebi outra ligação da polícia quando ela tinha 16. Eles pararam Robert por dirigir bêbado, e Bonnie era passageira. Ambos estavam bêbados. Encontrei um teste de gravidez quando ela tinha 19 anos. Fiquei tão feliz quando Bonnie conheceu você na universidade. Você era um cara tão educado e gentil, e Bonnie te admirava. Quando decidiram se casar, fiquei encantada. Parecia que Robert finalmente tinha seguido em frente. Mas, aparentemente, não. Sinto muito, Jim, você merece coisa melhor. O que você vai fazer? Não sei. Acabei de ver as fotos, mas eu sei que Bonnie dormiu com Robert por anos, e até mesmo dormiu com ele quando estava grávida de 7 ou 8 meses. Maureen ficou boquiaberta. Não sei o que vou fazer. É um choque tão grande. Definitivamente, vou me separar da Bonnie. Não consigo perdoar isso, mas não posso deixar Nathaniel. Provavelmente terei que marcar algumas consultas, mas, no momento, nem quero vê-la. Isso vai ser difícil. Obrigado por me receber, Maureen. Agradeço muito. Por favor, não conte nada a Bonnie. Prometo que não vou contar. Sinto muito, Jim. Eu também, Maureen. 2 semanas atrás, eu me sentia o homem mais sortudo do mundo. Tinha a melhor esposa do mundo. E agora parece que alguém enfiou uma faca no meu coração. Eu já tinha todas as informações de que precisava. Tinha medo de encontrar Bonnie, mas precisava fazer isso. Eu não conseguia mais ficar perto dela. Nem queria olhar para ela. Estranhamente, eu não estava com raiva, mas o sentimento de melancolia era tão forte que parecia que meu coração ia partir. Minha vida perfeita acabou porque eu não era ruim o suficiente. Que desculpa patética para trair o marido. Eu precisava de um rompimento limpo. Bonnie podia ser persistente, e eu sabia que ela tentaria me convencer a ficar. Reservei um lugar em um hotel local, e levei algumas coisas para lá enquanto Bonnie estava fora. Estava organizando nossos documentos pessoais quando me deparei com a certidão de nascimento de Nathaniel, e uma onda de nostalgia tomou conta de mim. Eu estava tão feliz no dia do nascimento dele. Não sei porquê, mas reparei pela primeira vez no tipo sanguíneo de Nathaniel em outro documento. Eu não sabia qual era o dele até aquele momento. Sabia o meu e o de Bonnie, porque nós dois doamos sangue, mas não sabia o de Nathaniel. Uma raiva tomou conta de mim. Se Bonnie estava me traindo há anos, talvez Nathaniel nem fosse meu filho. Isso seria um golpe baixo. Fui pesquisar online sobre combinações possíveis de tipos sanguíneos, e meu coração afundou. De acordo com as tabelas, Nathaniel não podia ser meu filho. Verifiquei vários outros sites, e todos mostraram a mesma coisa. Liguei para minha médica e disse que tinha uma emergência, e precisava vê-lo o mais rápido possível. Ela conseguiu me atender no dia seguinte. Levei a certidão de nascimento de Nathaniel, minha ficha de doador de sangue e a de Bonnie comigo, e mostrei tudo a Jill, minha médica. Ela confirmou que Nathaniel não podia ser meu filho. Eu estava em choque. Não apenas minha esposa estava me traindo há anos, mas agora meu filho também não era meu filho. Afoguei minhas mágoas na bebida. Você precisa saber algo sobre mim para entender o que fiz a seguir. Eu odeio confrontos. Sempre os evitei. Se não gosto de alguém, simplesmente evito essa pessoa, cortando-a da minha vida. Isso costuma funcionar bem. Às vezes, não consigo evitar alguém, mas, na maioria das vezes, consigo.
Sou assim, porque meus pais passaram anos gritando e xingando um ao outro, em vez de se divorciarem. Se eu tenho que confrontar ou brigar com alguém, eu faço, mas só se não houver outra escolha. Eu tinha medo de encontrar Bonnie, porque não queria vê-la de jeito nenhum. Queria cortá-la da minha vida, mas não podia, porque teria que lidar com ela por causa de Nathaniel. Eu teria que viver na mesma cidade, e sabia que ela tentaria me reconquistar. Eu estava encurralado, mas, agora que Nathaniel não era meu, não havia motivo para eu ficar. Sei que isso soa cruel, mas me dê um desconto. Bonnie me traiu por anos, e meu filho acabou não sendo meu filho. Meu filho é filho de Robert. Você gostaria de viver com uma esposa infiel, e criar o filho do amante dela? Se sim, você é um idiota. Desculpe, estou um pouco exaltado. Não estou dizendo que não sentiria falta de Nathaniel. Eu o criei por 4 meses e o amei profundamente. Mas agora era hora de Robert assumir a responsabilidade, porque eu não ia criar o filho de outra pessoa. Além disso, Bonnie era uma mãe maravilhosa, e Nathaniel seria criado com amor. Em alguns meses, o bebê nem se lembrará de mim. Eu ainda me lembrarei dele, mas ele não se lembrará de mim. Eu daria qualquer coisa para ver a expressão no rosto de Bonnie quando ela visse minha nota de despedida. Eu não gosto de confrontos, mas ela arruinou minha vida, e partiu meu coração. Eu não estava acima da vingança. Todas as evidências estariam na mesa da cozinha quando ela chegasse em casa naquela noite, e eu já estaria a horas de distância, ao sul. Bonnie não fazia ideia de que eu sabia, mas agora ela saberia. E ela não saberia para onde eu fui. Cortei-a da minha vida da mesma forma que ela cortou meu coração. Sobre a mesa estavam as fotografias e uma breve nota da minha médica, confirmando que Nathaniel não podia ser meu filho, com base nos tipos sanguíneos. Fico me perguntando se ela sabia que Nathaniel não era meu. Eu não me importo. Isso era tudo. Nada foi escrito para mim. Nada. Meus pais sabiam que eu estava deixando Bonnie, e a mãe de Bonnie também sabia. Bonnie poderia descobrir por eles. Eu não devia nada a ela. Ela não teria a chance de se desculpar ou implorar. Nunca mais seria capaz de falar comigo. A única pessoa que sabia para onde eu estava indo era Denise, que não tinha pena de Bonnie. Tínhamos $60 mil de capital em nossa casa, e $50 mil em uma conta poupança conjunta. Então, retirei $30 mil para cobrir minha parte no capital. Bonnie ganhava o suficiente para cobrir os pagamentos da hipoteca sozinha, e se por algum motivo não pudesse, isso não era mais problema meu. Nathaniel não era meu filho, então a lei não poderia me obrigar a pagar pensão alimentícia. E Bonnie ganhava o mesmo que eu, então a lei também não poderia me obrigar a pagar pensão para ela. Adeus, Bonnie. O lugar que escolhi para abrigo temporário foi Silver City, no Novo México. Era uma pequena cidade com 10 mil habitantes, em uma área pouco populosa no sudoeste do estado. Com uma comunidade diversificada, havia uma cena artística, algum turismo, mineração e a Universidade do Oeste do Novo México. A única razão pela qual eu conhecia Silver City era por causa do meu tio. Ele morava lá quando eu era criança, e nós nos dávamos muito bem. Quando eu tinha 13 anos, ele me perguntou se eu gostaria de passar as férias de março com ele. Eu adorei. Quando saí de casa, fazia frio e o clima estava sombrio, com neve lá fora. Ao chegar na casa do meu tio, fazia 16 graus Celsius, o sol brilhava e o clima era seco, o que parecia o paraíso. Eu podia ver montanhas baixas ao fundo. Nunca tinha visto montanhas antes, e achei incrível. Havia quilômetros de vegetação desértica na estrada do aeroporto de El Paso até Silver City. Eu me sentia no velho oeste selvagem. A semana passou rapidamente. Montei a cavalo pela primeira vez, fiz trilhas na Floresta Nacional de Gila, comi em um autêntico restaurante mexicano, e vi um cowboy de verdade. Foi a melhor viagem da minha vida, e fiquei triste ao voltar para casa. Voltei todos os anos pelos 3 anos seguintes, e amava cada visita. Então, meu tio se mudou. Foi uma pena, mas, graças a ele, quando saí de casa agora, nem precisei pensar para onde ir. Eu fui direto para Silver City. Era do outro lado do país, em um lugar isolado que Bonnie nem conhecia. Eu poderia me esconder lá até decidir o que fazer com minha vida. Meu humor melhorou um pouco quando cheguei, graças ao sol brilhante e às lembranças nostálgicas que tinha do lugar. Ri ao ouvir os moradores reclamando do frio, porque 16 graus Celsius para mim era perfeito. Eu tinha me esquecido de como a cidade era pequena. Era possível atravessar de um lado ao outro em poucos minutos. Não havia engarrafamentos, e o ar era cristalino. Encontrei um bom apartamento de 2 quartos em poucos dias, e o aluguel era ridiculamente baixo comparado à minha cidade natal. Liguei para Denise quando cheguei, para avisar que estava bem, e depois não fiz absolutamente nada, além de ficar triste e beber por uma semana. Isso rapidamente ficou entediante, e eu odiava a sensação de ressaca. Então, comecei a estudar a economia local. Talvez eu pudesse encontrar um emprego como contador ou abrir minha própria empresa ali. Isso me deu algo para fazer, e manteve minha mente ocupada. Não me preocupava com dinheiro. Ainda era dono de metade da minha antiga empresa, tinha muitos investimentos, $30 mil na minha conta poupança, e viver em Silver City era barato. Denise e eu fazíamos chamadas de vídeo todos os dias para discutir assuntos de negócios, porque a vida continuava, mesmo que eu tivesse saído. Assim que tive conexão com a internet, retomei algumas tarefas de trabalho. Eu não queria deixar tudo para Denise. Não era justo esperar que ela fizesse o trabalho dela e o meu, enquanto eu decidia o que fazer com minha vida. Se eu decidisse não voltar,
ela contrataria outra pessoa. Até lá, ela estava disposta a me tolerar. Ela era uma boa amiga. Recebia notícias da minha mãe, do meu pai e da mãe de Bonnie, de que Bonnie estava desesperada para descobrir onde eu estava, mas eles não sabiam. Denise era a única pessoa que sabia onde eu estava. Eu não contei para meus pais, porque eles ainda viam Bonnie, e ela poderia arrancar minha localização deles. Bonnie podia ser bem persuasiva. Minha mãe e meu pai estavam chateados com a traição de Bonnie, mas o desejo de ver o neto era mais forte do que a irritação que sentiam por ela. Eles pareciam não se importar que Nathaniel não fosse realmente neto deles. Além disso, eles gostavam de Bonnie. Quem não gostava dela? Eu mesmo costumava amá-la. Um dia, Denise me ligou, claramente de mau humor. Você me deve muito, Jim. Ah, ela não me chamou de chefe. Algo havia acontecido. O que aconteceu? Perguntei. Bonnie veio ao escritório ontem, e foi bem desagradável. O que aconteceu? No começo, Bonnie foi educada. Ela perguntou a Carla, na recepção, se podia me ver. Disse que era importante. Carla sabia que Bonnie era sua esposa, então me contatou, e eu concordei em vê-la. Carla levou Bonnie até seu escritório, que agora é meu, e Bonnie imediatamente ficou confusa. Onde está o Jim? Ela perguntou. Eu fingi que não sabia. Eu não sei, Bonnie. Como você não sabe disso? Quero dizer, ele foi embora e você não sabe onde ele está. Por que você está no escritório dele? Este é o meu escritório agora. Jim foi embora, disse que não voltaria, e me disse para assumir o escritório dele. Ele se foi para sempre. Ele deixou a empresa. Bonnie perguntou, chocada. Foi o que ele disse. Disse que não voltaria. Ele disse por que foi embora. Ele disse que era pessoal. Não disse mais nada. E você não teve notícias dele desde então? Não sou muito boa em mentir, Jim. Então quando eu não disse nada, Bonnie começou a desconfiar. Você falou com o Jim, não falou? Eu não disse nada. E Bonnie começou a ficar nervosa. Denise, isso é importante. Jim foi embora. Ele não está mais em casa. Ele nem deixou um bilhete. Estou ficando louca de preocupação com ele. E Nathaniel sente falta do pai. Se você sabe onde ele está, por favor, me diga, Denise. Fiquei preocupada porque Bonnie parecia desesperada, mas também estava com raiva dela. Afinal, eu sabia que ela estava te traindo há anos, e que Nathaniel nem era seu filho. Então, foi difícil simpatizar com ela. Além disso, eu sabia que você estava bem, mesmo que Bonnie não soubesse disso. Então, repeti que não sabia onde você estava. Bonnie ficou furiosa. Ela começou a gritar, dizendo que não acreditava em mim, e que não sairia dali até que eu dissesse. Comecei a me preocupar com minha segurança, pensando que Bonnie poderia enlouquecer. O rosto dela ficou vermelho. Os gritos de Bonnie chamaram a atenção da equipe, e eu notei Todd parado na porta, checando se estava tudo bem. Deus abençoe Todd. Ele pesa mais de 90 quilos de puro músculo. Eu me senti segura e pedi para Bonnie ir embora. Ela não saiu, então acenei para Todd, e ele escoltou Bonnie para fora, da maneira mais graciosa possível. Ela estava miserável, Jim, e eu também. Eu sei que você não deixou um bilhete para fazê-la sentir a dor, mas eu sofri as consequências da sua pequena brincadeira. Você me deve muito por ter que passar por isso. Droga, sinto muito, Denise. Eu deveria saber que Bonnie iria ao meu trabalho atrás de respostas. Sinto muito. O que posso fazer para consertar isso? Estou pensando sobre isso. Ela disse rudemente. Eu sabia que tudo estava bem nesse ponto, porque o tom de raiva de Denise começou a diminuir. Pedi desculpas novamente, apenas para ter certeza, e ela murmurou baixinho. Esperei um pouco para que Denise se acalmasse. Além disso, eu queria ter certeza de que ela tinha recebido as flores de desculpas que enviei. Então liguei para saber o que ela achava da minha ideia de abrir um escritório de contabilidade em Silver City. Ela achou uma ótima ideia se isso me faria feliz. Amo Denise. Eu vou precisar de pelo menos uma pessoa para ajudar, embora eu possa contratar alguém local, mas seria bom começar com pelo menos uma pessoa experiente. Eu sei que a maioria das pessoas no escritório tem famílias, e provavelmente não gostaria de se mudar para um lugar isolado como Silver City. Denise disse que perguntaria se alguém estava interessado na minha ideia, e em se mudar. Uma semana depois, liguei de volta. Oi, Denise. Oi, Jim, como você está? Bom, o tempo está ensolarado e 16 graus Celsius. E você? Você simplesmente não consegue resistir a mencionar o tempo. Consegue? Você é um canalha. Você sabe muito bem que temos geada e neve aqui. Eu ri. Desculpe, Denise. Não, você não está desculpado. Então, alguém interessado em se mudar para Silver City? Na verdade, sim, Julie Kim está interessada. Lembra dela? Nós a contratamos há 3 anos, direto da universidade, e ela foi ótima. Lembra dela, Jim? A garota com a combinação linda de traços asiáticos e brancos. A garota com corpo curvilíneo que você não conseguia parar de olhar durante a entrevista? Denise, você está insinuando que eu contratei a Julie por causa da aparência dela? Eu a contratei. Lembre-se, eu não deixaria você decidir. Você babava demais. De qualquer forma, ela não parece gostar de invernos frios e verões úmidos mais do que você, o que significa que ela não gosta deles de jeito nenhum, e ela está livre. Então não tem compromissos que poderiam segurá-la. Denise ficou em silêncio. Denise, então. E eu acho que você gosta dela. Eu?
Não percebi isso. Isso é porque você estava felizmente casado com Bonnie, e não notou os sentimentos românticos de seus funcionários. Acredite em mim, Jean, havia interesse. Então, você está interessada em ela vir me ajudar? Eu prometi a ela que poderia voltar ao antigo emprego se não gostasse daí. Era interessante para mim. Julie seria ideal para ajudar a começar. Ela é jovem, enérgica e talentosa. Eu não acreditava nas palavras de Denise de que eu gostava dela. Eu sou 8 anos mais velho do que ela. Pela primeira vez em muito tempo, eu me senti empolgado. Se Julie estiver interessada, então eu também estou. Diga a ela para vir o mais rápido possível. Eu sei que podemos ganhar dinheiro aqui. Obrigado, Denise, eu te devo muito. Sim, muito mesmo. Fiquei sabendo que Robert tentou ser um pai responsável e se mudou para a casa de Bonnie, mas isso durou apenas alguns meses. Bonnie pode ter precisado de um tempo selvagem de vez em quando, mas, na maior parte do tempo, ela queria um cônjuge responsável e que a apoiasse. Robert não era nenhum nem outro. Ele era um vendedor medíocre na GM, não ganhava muito dinheiro e gostava de gastá-lo com cigarros, comendo fora e bebendo álcool. Ele não gostava de ajudar a cozinhar como eu fazia, e não estava interessado em trocar fraldas, cortar a grama, comprar mantimentos, ou fazer qualquer uma das coisas entediantes que eu fazia com Bonnie. Robert continuou a se envolver com outras mulheres, depois que se mudou para a casa de Bonnie. Ele fez uma pausa curta, mas logo continuou seus casos amorosos, que Bonnie descobriu. Ela não estava feliz, e o mandou embora. Obviamente, os meninos travessos são amantes excitantes, mas não bons maridos e pais. Alguns meses depois de Robert ter se mudado para a casa de Bonnie, meus pais foram ver Nathaniel numa manhã de domingo, e viram Robert saindo da casa de Bonnie. Ela parecia um pouco envergonhada, como se tivesse acabado de se divertir. Isso provavelmente era o caso. Havia, obviamente, uma conexão física entre Bonnie e Robert, mesmo que ela não suportasse viver com ele. Julie fez o seu melhor. Ela tinha um carro velho e a viagem até Silver City era longa, então deixou o carro com um amigo e voou para El Paso. El Paso fica a apenas 3 horas de Silver City. O avião de Julie pousou, e eu estava esperando por ela na área de chegadas. Um grande sorriso apareceu em seu rosto quando ela me viu, e ela caminhou em minha direção, carregando 2 malas enormes e 2 bolsas sobre o ombro. Estendi a mão para cumprimentá-la, mas ela ignorou e me abraçou. Eu não queria ser rude, então a abracei de volta. Ela cheirava bem. Peguei as malas dela e fomos em direção ao meu carro, enquanto ela me contava sobre o voo. Eu tinha esquecido o quanto ela era bonita. O rosto dela era uma combinação exótica de traços asiáticos e europeus. Ao contrário da maioria das mulheres asiáticas que eu conhecia, ela tinha uma figura curvilínea com seios grandes. Era uma combinação poderosa. Ela ainda estava usando a jaqueta de inverno e as botas, mas, quando saímos para o belo clima ensolarado de 21 graus Celsius, ela parou e aproveitou o calor do sol. Eu fazia isso com frequência. Não conseguia acreditar em como o clima seco e ensolarado era muito mais agradável do que o clima em casa. Julie tirou a jaqueta e as botas enquanto nos aproximávamos do carro, e colocou um par de sandálias. Várias vezes, no caminho de volta para casa, ela esticou a mão para fora da janela e parecia aproveitar a forma como o vento acariciava sua mão, olhando para mim com um grande sorriso. Ela tinha um sorriso lindo. Ela planejava ficar em um hotel e alugar um carro para procurar um apartamento. Isso me pareceu estúpido, considerando que eu tinha um apartamento de 2 quartos e um carro. Ela poderia ficar comigo e usar meu carro até encontrar o lugar dela. Sugeri a ideia para ela, e ela disse que não queria se impor, mas eu insisti até que finalmente ela disse: "Você tem certeza?" Absolutamente. Um grande sorriso apareceu em seu rosto, e ela apertou meu joelho de emoção. Obrigado, Jean. Isso é muito gentil da sua parte. Eu apreciei o gesto, e a vi olhar para mim de relance várias vezes enquanto dirigíamos para casa. Falei sobre meus planos de começar um negócio e ela mostrou interesse, fazendo muitas perguntas. Isso me lembrou da empolgação que senti quando Denise e eu começamos nossa empresa. Foi bom ter aquela empolgação de volta à minha vida. Eu estava curioso sobre uma coisa. Denise mencionou que o currículo de Julie dizia que ela era fluente em espanhol, o que seria um grande ponto positivo em Silver City, onde metade da população fala espanhol. Seu currículo diz que você é fluente em espanhol. Isso é verdade? Eu perguntei. Ela sorriu para mim. Sim. Você tem total domínio do idioma ou apenas um pouco? Bem, talvez eu esteja um pouco enferrujada, mas minha mãe me fez aprender espanhol desde a primeira série, e falar espanhol com nossa empregada hispânica. Também tive alguns amigos que falavam espanhol, então acho que sou bastante fluente. Paramos em uma barraca à beira da estrada que vendia frutas, e saímos para esticar as pernas. O casal à nossa frente falou em espanhol com o dono da barraca. Depois que saíram, Julie sorriu para mim e começou a conversar em espanhol com o dono. Eu havia aprendido um pouco de espanhol desde que me mudei para Silver City, mas Julie e o rapaz estavam falando tão rápido que eu não conseguia entender o que estavam dizendo. Parecia que Julie realmente era fluente em espanhol. Um bônus. Fomos para a cama cedo, e acordamos na manhã seguinte para começar a trabalhar. Mostrei a Julie Silver City e um prédio com espaço comercial vazio, que achei que seria uma boa localização para o nosso novo negócio. Não importa o que fizéssemos, assistíssemos ou discutíssemos, Julie sempre tinha muitas perguntas. Aquela cabeça linda definitivamente tinha uma mente analítica afiada. Compramos algumas coisas no supermercado, e em seguida,
Julie disse que queria dar uma volta de bicicleta. Julie era uma entusiasta de fitness, e uma das nossas primeiras paradas naquele dia foi comprar uma bicicleta usada. Quando ela voltou, o quarto estava cheio com aroma de lasanha e pão de alho. Isso está incrível. Eu não sabia que você sabia cozinhar. Sim, eu fazia a maior parte da comida com Bonnie. Ela limpava, fazia lavanderia e eu cozinhava. Fazia as compras e lavava a louça. Tive que aprender a fazer lavanderia quando me mudei para cá, mas não é ciência de foguete, e não estraguei minhas roupas, exceto por uma camisa branca que agora está rosa. Só cometi esse erro uma vez, embora eu também corte o gramado e tire a neve. Não há neve para tirar, e não há grama verde para cortar. Julie pensou por um momento enquanto eu exibia minhas habilidades domésticas. Então um pequeno sorriso apareceu em seu rosto. Ela parecia gostar do que ouviu. Vou tomar um banho agora. Volto em 1 minuto, ela disse. Eu abri uma garrafa de vinho e peguei 2 copos. Pareceu apropriado comemorar o nosso primeiro dia, e eu estava empolgado por Julie estar tão animada. Alguns minutos depois, Julie voltou. Seu cabelo preto ainda estava molhado, e cheirava a shampoo fresco. Ela sorriu quando viu o vinho e os copos. Estamos comemorando? Sim, vamos comemorar. Não me senti tão empolgado em muito tempo. Isso me lembra de como eu estava animado, quando Denise e eu começamos nossa empresa. Eu me senti da mesma forma hoje, quando estava com você. Você parecia empolgada, o que por sua vez me empolgou. Eu servi os copos e brindamos. Um brinde ao grande primeiro dia, e com sorte, ao primeiro de muitos, eu disse. Eu queria dizer o relacionamento em vez de dia, mas me controlei. Não queria fazer Julie se sentir desconfortável. Eu sentia uma química entre nós, mas não tinha certeza. Ela poderia se sentir estranha trabalhando junto se eu fizesse algo errado. No entanto, ela não parecia desconfortável e brindou o copo contra o meu. Isso, ao primeiro de muitos dias juntos, disse ela. Eu não disse juntos, mas Julie disse, e olhou para mim com um daqueles sorrisos misteriosos que sempre me confundiam. Eu não sabia o que pensar, então comecei a comer. Foi um grande dia. Julie e eu estávamos nos preparando para nossa apresentação final para uma grande empresa de construção familiar local. Se conseguíssemos o contrato, muitas outras empresas locais poderiam seguir. Nós nos mudamos para o nosso escritório algumas semanas atrás, e Julie o decorou. Seu toque feminino era notável, quando você entrava na área de recepção. Era agradável e iluminada, com vários sofás e cadeiras confortáveis e muitas plantas que pareciam luxuosas. O efeito era inspirador. Havia uma recepcionista feminina muito alegre e totalmente bilingue que te cumprimentava e oferecia bebidas enquanto você esperava. Joanita não era apenas engraçada e bilingue, mas também uma assistente administrativa competente. Já havíamos enviado inúmeras propostas de um lado para o outro e feito muitas ligações com a empresa com a qual nos encontraríamos hoje. Hoje era o dia da decisão. Eles deveriam nos dizer se conseguimos o contrato. Eu estava usando um terno e Julie também, mas ela estava muito melhor do que eu. Seu visual a fazia parecer completamente profissional, mas não escondia sua feminilidade. Ela também usava um colar de ouro, e apenas um pouco de maquiagem, o que transformava seu rosto naturalmente bonito em um rosto deslumbrante. Vi os donos da empresa impressionados com a aparência de Julie. Estamos satisfeitos com a sua oferta. O preço está muito competitivo. Claro que sim, ela respondeu. Reduzimos o preço para garantir o contrato. Não perderíamos dinheiro, mas também não ganharíamos muito. Gostamos também de saber que podemos ligar para o seu escritório e falar em espanhol, mas estamos preocupados com o tamanho da sua empresa. Você terá os recursos para atender às nossas necessidades? Eu entrei na conversa. Sim, nós teremos. Eu sou proprietário de um escritório maior do que o norte. Aqui está uma lista de alguns dos nossos clientes, e o tamanho dos contratos. Julie entregou aos irmãos uma lista completa de todos os meus clientes. Era uma lista impressionante, e eles a estudaram. Então isso significa que o nosso trabalho será processado em outro escritório? Achamos que seria feito aqui, para apoiar a economia local. Julie interveio. Jim e eu faremos todo o trabalho que pudermos, com a ajuda de Joanita. O outro escritório só será envolvido se ficarmos temporariamente sobrecarregados ou se precisarmos de um conhecimento especializado, que Jim e eu não tenhamos. Além disso, temos entrevistado candidatos da universidade e temos algumas excelentes opções. Os irmãos sussurraram em espanhol. Eu os ouvi, mas não entendi o que estavam dizendo. De repente, Julie começou a falar em espanhol. Eles ficaram surpresos e começaram a conversar com ela. Ela se virou para mim. Eles querem saber se garantiremos contratar um dos candidatos da universidade, caso eles nos deem o contrato. Eu assenti, concordando. Julie continuou a falar com eles em espanhol. Eles pareciam satisfeitos. Ótimo, vocês ganham nosso negócio e estamos ansiosos para trabalhar com vocês. Se gostarmos do seu trabalho, garantimos que outras empresas da comunidade ouçam sobre vocês. Eles apertaram nossas mãos e se curvaram para Julie. Senhorita Julie. Eu e Julie estávamos emocionados. Vamos comemorar em um restaurante chique, eu disse. Ela sorriu. Eu tenho a melhor ideia. Vamos comprar uma grande garrafa de vinho no caminho de volta, cozinhar um jantar delicioso juntos e comemorar na nossa casa. Eu estava tão empolgado que quase perdi o que ela disse. Nossa casa. Será que ela considerava minha casa como dela agora? Ela não havia mencionado procurar um apartamento desde o dia em que chegou.
Ela queria ficar comigo? E minha casa agora se tornaria a nossa casa? Eu quase perdi a compostura. Quando Julie saiu depois de trocar de roupa, a garrafa de vinho que compramos era enorme, e bebemos devagar. Cozinhamos, conversamos sobre o dia e repetimos tudo de novo. Quando olhei para Julie, ela não parecia que algo estava errado. Será que era só eu, ou havia realmente algo inacreditável entre nós? Não é que eu tenha 80 anos, e tenha esquecido como é sentir isso. Eu senti. Estava tão paranoico com medo de fazer a escolha errada. Julie me fez um grande favor ao vir ajudar. E tudo correu tão bem. Nos demos bem pessoalmente no trabalho, e finalmente começou a dar frutos com novos contratos. E se eu desse um passo e estragasse tudo? Quando o jantar ficou pronto, já tínhamos bebido bastante, e a comida estava deliciosa. Depois do jantar, conversamos mais um pouco. Era tão fácil conversar com Julie. Eu me sentia completamente à vontade ao seu redor, e acho que ela se sentia da mesma forma comigo. Sentamos juntos, e às vezes ela batia levemente na minha perna ou braço. A noite passou rapidamente, então ela me olhou e disse que ia para a cama, que havia tido uma noite maravilhosa. Ela pareceu fazer uma pausa ao dizer isso e esperou uma resposta, mas logo se virou e foi para o seu quarto. Eu sei que não namoro há anos, mas não parecia que ela se importava comigo? Não era isso. No dia seguinte acordei e estava tomando café, quando Julie apareceu deslumbrante com um roupão bem insinuante. Bom dia, Jean. Ela disse alegremente. Bom dia, Julie. Respondi também alegremente. Você tem um minuto para conversar? Ela perguntou. Claro. Eu estava esperando que pudéssemos fazer uma avaliação informal do meu desempenho, para que você pudesse me dar um feedback. Você está satisfeito com o meu desempenho? Eu sorri. Você está brincando comigo? Você sabe que estou satisfeito. Você foi fantástica desde o momento em que chegou. Não poderia ter sido melhor. Ela corava com os elogios. Então, numa escala de 1 a 10, meu trabalho é 8 ou 9. Balancei a cabeça e franzi a testa. Não, nem perto. É 15. Eu ri. Vamos, Julie. Você sabe o quanto eu gosto de trabalhar com você, e os resultados falam por si mesmos. Estamos indo bem, e é tanto seu mérito quanto o meu. Ela ficou ainda mais vermelha. Eu achava que estava fazendo um bom trabalho, mas foi maravilhoso ouvir um elogio tão incondicional. Posso te fazer mais uma pergunta? Ela perguntou. Claro, respondi. Você não está preocupado por eu não estar procurando meu próprio lugar? Você não falou nada, mas eu quero ter certeza de que você não está se perguntando quando vou me organizar e encontrar o meu próprio lugar, para que você possa ter o seu apartamento de volta. Fiquei sem reação, não sabia o que dizer. Se digo que não me importo, ela pode achar que estou gostando dela, e posso estragar nossa relação de trabalho. Você quer que eu me mude? Ela perguntou aflita. Fiquei encurralado, e respondi, eu não quero que você se mude. Eu gosto de você morando aqui. Só não sabia se deveria dizer isso. Por quê? Porque eu não quero que você se sinta desconfortável perto de mim. Não quero estragar nossa relação de trabalho fazendo algo inapropriado. Eu me sentiria péssimo se fizesse você se sentir desconfortável. E se eu gostar de morar aqui com você, isso vai te incomodar? Não. Isso vai te fazer feliz? Sim. Então, não vai te chatear se eu não procurar outro lugar? Claro que não. Então ela soltou a bomba. Jean, você me ama? Franzi a testa, confuso. A pergunta parecia tão fora de lugar que me pegou de surpresa. Você sabe que sim. Nós nos damos muito bem. Ela balançou a cabeça, frustrada. Não, não é esse tipo de amor. Eu me refiro a um amor diferente, o tipo romântico. As palavras dela me atingiram como um raio. Meu rosto ficou imóvel, como se eu estivesse em transe. Olhei para ela, sem saber o que dizer, e o silêncio se estendeu. Ela continuou. Estou perguntando porque eu te amo romanticamente. Eu penso em você o tempo todo. Não só adoro trabalhar com você, mas te amo. Eu não conseguia processar aquilo. Enquanto ela falava, percebi o quanto Julie era corajosa por expor seus sentimentos assim, sem medo das consequências. Eu tento te dar sinais, ela continuou, como na noite passada, quando usei aquele short de spandex rosa e um top, e fiquei com você o tempo todo. Mas parece que isso não funciona, e eu fico confusa. É como se a química entre nós estivesse no ar, mas você não faz nada. Então, aqui estou eu, talvez me envergonhando até a morte e arruinando nossa relação de trabalho. Mas eu preciso saber. Eu não aguento mais a incerteza. Ela estava vulnerável, honesta, e era impossível não admirar isso. Respirei fundo, e quase num sussurro, disse, sim. Seus olhos brilharam. Oh meu Deus! Ela suspirou, aliviada. Mas por que você não disse nada antes? Baixei os olhos. Eu estava com medo. Medo de quê? De cometer um erro, de te deixar desconfortável perto de mim e de arruinar nossa relação. Ela parecia radiante. Oh meu Deus! Disse ela, claramente aliviada. Eu podia ver que minhas palavras a encheram de confiança. Era como se um peso tivesse sido tirado dos ombros dela. E dos meus também. Julie bateu no sofá ao seu lado, me chamando para sentar. Obedeci, sentindo meu coração disparar. Você me acha bonita? Sim, respondi, rouco. Ela continuou. Você gosta do que vê agora? Sim, repeti, sentindo minha voz falhar. Você quer ficar comigo? Sim. Você quer ficar comigo agora? Sim. Então, ela começou a desamarrar a faixa do roupão.
Meu olhar estava preso às suas mãos, sem conseguir desviar. Me diga se você quer que eu pare. Jean, eu não disse nada. Não queria que ela parasse. Última chance de me parar. Jean, ainda em silêncio, minha mente estava um turbilhão, mas meu corpo estava decidido. Não havia como resistir à conexão que sentíamos naquele momento. Jean, ela disse, me tirando do transe. Ergui meus olhos até os dela. Tire a roupa, ela disse. Comecei a me despir, lentamente, sem desviar o olhar. Cada peça caía no chão enquanto ela me observava, com uma força que parecia magnética. Jean, eu preciso que você faça amor comigo, ela pediu. Foi uma entrega mútua, o momento em que todas as barreiras que mantínhamos desapareceram. Depois, me ofereci para carregá-la até o quarto. Antes que ela pudesse protestar, a peguei nos braços com facilidade, atravessando a porta como se fosse uma cena de casamento. Algo naquele gesto parecia simbólico, como se estivéssemos começando algo muito maior. E era sábado. O dia estava todo à nossa disposição, e decidimos aproveitá-lo ao máximo para nos conhecermos de verdade. Foi um dia que nunca esqueceríamos. Já se passaram 9 meses desde aquele dia. Mais forte, Jean, mais rápido, ela pediu. Olhei para baixo, para o rosto bonito e excitado de Julie. Eu adorava ver o olhar de felicidade no rosto dela quando estava excitada, e eu era o motivo. Ela estava com 5 meses de gravidez e parecia radiante. Sua barriga estava saliente e seus seios estavam maiores. Era uma visão bastante estimulante, e eu atendi ao pedido dela, tornando o movimento mais forte e rápido. Recebi uma mensagem de Denise. Jean, quando você receber essa mensagem, me ligue de volta. Ligue para casa, se não conseguir antes de hoje à noite. Isso é importante. Imediatamente, liguei de volta para Denise assim que recebi a mensagem, pois ela parecia chateada. O que aconteceu, Denise? Eu falei com a Julie hoje, e ela me disse que você ainda não está divorciado de Bonnie. Isso é verdade? Julie te disse isso? Sim. Eu trabalhei muito com ela nos seus novos contratos, e acabei conhecendo bem ela. Eu realmente gosto dela. Ela é muito inteligente e uma pessoa maravilhosa, mas hoje ela estava um pouco estranha. Então, perguntei o que estava acontecendo. Ela disse, acabei de descobrir que o Jean ainda está casado com Bonnie. Isso é verdade? Droga, eu recebi um documento legal que afirmava que não sou o pai de Nathaniel. Foi fácil, porque meu médico tinha todas as informações sobre os tipos sanguíneos para provar isso. Então, contratei um advogado para me divorciar de Bonnie, mas ela resistiu até me ver. Julie viu a correspondência com meu advogado no meu computador, mas naquele momento ela não parecia chateada. Sim, é verdade. Denise respirou fundo. Droga, Jean. A Julie está quase tendo seu bebê, e você ainda está casado com Bonnie? O que diabos você estava fazendo? Você deveria ter se divorciado de Bonnie há muito tempo. Uau, Denise estava realmente irritada. A Julie ficou chateada quando conversou com você? Claro que sim. Ela se mudou para o outro lado do país, deixou todos os amigos e a família para trabalhar com você. Você a engravidou, ela está quase dando à luz, então descobriu que você ainda é casado com a sua ex. Ela é uma jovem, Jean, e este é o primeiro filho dela, e os hormônios dela estão à flor da pele. Ela não precisa descobrir que o pai do filho dela ainda é casado com outra pessoa. Sim, mas depois do divórcio, você contou para ela sobre isso? Não, ainda não. Oh Deus, se você estivesse aqui, Jean, eu te daria um tapa na cabeça. Ela está prestes a dar à luz, e você ainda nem falou sobre o casamento? Ficou um silêncio na linha. Denise estava realmente furiosa. Eu sei que você não gosta de confrontos, e não quer ver Bonnie, mas você precisa se recompor e resolver isso agora. O que você sugere, Denise? Eu não consigo fazer Bonnie assinar, e eu não percebi que Julie estava chateada. Ela não me falou nada. Se Bonnie quer te ver, então eu sugiro que você tire a bunda do lugar e venha aqui. Isso é ridículo. Jean, você deveria ter resolvido isso há muito tempo. Eu não posso vir agora, Denise. Temos muito trabalho. Não tem nada que Julie e os outros não possam resolver. Levante-se e venha agora. Eu não quero deixar a Julie sozinha, considerando o quanto ela já fez. Julie é uma mulher adulta. Jean, ela pode lidar com isso. Eu posso te garantir que é muito mais estressante para ela saber que você ainda é casado com Bonnie. Ok, eu vou ir, na próxima semana. Não, você precisa vir amanhã. Nada de desculpas. Se arrume. A felicidade de Julie deve ser sua prioridade número 1. Você sabe por que Bonnie quer me ver, não sabe? Ela quer me fazer mudar de ideia. E daí? Quem se importa com o que ela quer? Ela te traiu e mentiu sobre o bebê. Você não deve nada a ela. Eu não desejaria o que ela fez a você nem ao meu pior inimigo, mas você tem uma sorte enorme de ter a Julie. Então, se recomponha e resolva isso com Bonnie, para não destruir tudo com a Julie. Ok, eu vou ir amanhã. Ótimo. E ligue para a Bonnie. Diga que você quer vê-la amanhã à noite. E se ela estiver ocupada, ela trabalha muito à noite. Pode ser que já tenha compromisso com algum cliente. Confia em mim, Jean. Quando ela ouvir sua voz, depois de quase 1 ano sem notícias suas, ela vai arranjar tempo. Ela sabe que esta é a última chance dela de te reconquistar. Eu perguntei a Julie se ela se importava que eu fosse até a casa de Bonnie, e o rosto dela se iluminou. Ela me abraçou apertado. Aparentemente, isso a incomodava, como Denise havia dito. Ela me pediu para ligar assim que saísse da casa de Bonnie,
para contar como tinha sido. Naquela noite, ela estava no clima para carinho. Eu a abracei pela barriga, onde sua barriguinha visível estava crescendo, e passei o creme de vitamina E, como sempre fazia todas as noites. Isso era ótimo para prevenir estrias. Eu fazia isso por Bonnie, e ninguém imaginaria que ela já estivesse grávida. Quando terminei, Julie já estava profundamente adormecida. Eu, por outro lado, não conseguia dormir. Meus pensamentos giravam em torno de todos os piores cenários com Bonnie. Eu não via Bonnie desde o dia em que coloquei as evidências da traição dela, e as informações sobre a paternidade de Nathaniel na mesa da cozinha e saí, deixando o amor de Julie adormecer a dor que eu sentia pela traição de Bonnie. Mas agora, essa dor estava de volta. Droga! Eu liguei para Bonnie, e Denise estava certa. Bonnie ficou surpresa ao ouvir minha voz, e concordou em me ver. Ela se ofereceu para me encontrar no aeroporto, mas Denise teria que me pegar. Bonnie me convidou para jantar. Então peguei o carro de Denise. Meu humor oscilava entre esperança, ansiedade e raiva. Eu esperava que Bonnie assinasse os papéis do divórcio, mas estava preocupado que ela não fosse fazer isso, e estava furioso com a forma como ela me enganou. Foi estranho bater na porta da minha antiga casa. Quando Bonnie abriu, uma cena surreal apareceu diante de mim. Parecia que eu estava de volta no tempo, antes de descobrir sobre a traição dela. Minha última lembrança de Bonnie era a visita dela ao hotel com Robert. Eu carregava essa memória comigo no último ano. Agora, diante de mim, estava a velha Bonnie, aquela de quem eu um dia fui apaixonado. Ela estava vestida de forma conservadora, com calças capri bege e uma blusa regata combinando, usando sandálias elegantes. Seu rosto naturalmente belo não precisava de maquiagem. Ela estava linda e elegante, como sempre. Bonnie me cumprimentou com um sorriso largo. Eu senti que ela queria me abraçar, mas se conteve. Eu senti o leve perfume que eu tanto gostava. Ela me agradeceu por ter vindo, e me serviu uma dose dupla de whisky Canadá Club, que eu adorava. Eu podia sentir o cheiro da comida sendo preparada. Era a minha receita favorita de lasanha. Claramente, ela estava tentando me impressionar. Então, ela se afastou por um momento, e meu coração derreteu quando ela voltou com Nathaniel. Ele tinha crescido muito e seu rosto estava bem diferente. Ela me perguntou se eu queria segurá-lo. Eu sabia que Bonnie estava usando Nathaniel para mexer com meus sentimentos, mas eu não me importei. Foi ótimo vê-lo. Bonnie me entregou Nathaniel, e por um segundo ele congelou, com o lábio inferior tremendo. Dizem que bebês lembram de cheiros e vozes, e quando eu falei com ele no mesmo tom de voz melódico que sempre usei, ele relaxou. Então, um sorriso foi se espalhando lentamente pelo seu rosto. Ele se lembrou de mim, e sabia que estava seguro. Eu não via um sorriso há tanto tempo. Ele sentia minha falta. Bonnie disse que precisava cuidar da comida por um segundo e se afastou. Assim que ela saiu, o rosto de Nathaniel ficou enrugado e vermelho. Droga! Eu reconheci essa expressão, e um segundo depois eu senti o cheiro. A fralda dele estava cheia e cheirava tão mal quanto antes. Ele sempre fazia isso quando eu o segurava. Eu não sabia quanto tempo Bonnie ficaria fora, então levei até o quarto dele. Troquei a fralda dele várias vezes antes de sair, e em poucos minutos ele estava seco e com cheiro de novo. Quando peguei Nathaniel para voltar ao outro cômodo, Bonnie sorriu para nós. Era a hora de Nathaniel ir para a cama, então Bonnie o colocou na cama e nos sentamos para jantar. A comida estava deliciosa, mas o ambiente estava tenso. Havia tensão no ar, e eu comi em silêncio, esperando que Bonnie começasse a falar. Eu sentia que ela queria dizer algo, mas se segurava. Eu tinha pensado bastante sobre como queria passar aquela noite e esperei pacientemente. Finalmente, ela falou: "Você esteve fora por muito tempo. Eu estava preocupada com você." Bem, eu descobri algo que realmente me chateou. Então eu fui embora. Sabe o quanto eu não gosto de confrontos? Eu disse com uma expressão neutra. Ela hesitou por um segundo diante do meu sarcasmo sutil, mas então continuou. "Onde você foi?" "Em Silver City, Novo México. É lá que seu tio morava quando você era jovem?" "Sim. E você esteve lá o tempo todo?" "Sim. Eu comecei um novo negócio. Está indo bem. Isso significa que você não vai voltar?" "Provavelmente não." Eu disse com outra expressão neutra. "Nós gostamos de lá. O clima é muito melhor. A vida é mais barata e o negócio está indo bem." Eu esperei que ela mordesse a isca. Julie e eu. Julie Kim. Ela concordou em vir me ajudar a começar o negócio. Ela está fazendo um ótimo trabalho. Ela projetou nosso novo escritório. Está ótimo. E nós trabalhamos bem juntos. Eu pedi para Julie tirar uma selfie antes de eu sair, onde ela parecia sentada no meu colo, com sua camisola e a barriguinha dela visível. Nós dois estávamos sorrindo felizes na foto. Eu entreguei meu celular para Bonnie, e ela pulou quando viu a foto de Julie e eu. "Ela está grávida." "Sim, estamos muito animados. O bebê vai nascer em breve." Bonnie ficou em silêncio. Parte de mim estremeceu com o que eu estava planejando fazer em seguida, mas era necessário. Eu precisava convencer Bonnie, 100%, de que não havia nenhuma chance de nós dois voltarmos a ficar juntos, para que ela assinasse os papéis do divórcio. Não era minha intenção ser agressivo ou alto, eu só queria mostrar a ela a verdade. "Então, Bonnie, meu advogado disse que você queria me ver antes de assinar os papéis do divórcio. Eu estou aqui. O que você queria conversar?" Ela fez uma pausa por um momento. A esperança em seu sorriso, quando ela me viu e quando eu segurei Nathaniel,
se desfez e foi substituída por uma expressão pensativa. A visão de Julie parecia ter renovado suas esperanças. Eu acho que queria te ver, para ver se havia alguma chance de nós voltarmos ao nosso relacionamento, mas parece que você seguiu em frente. Ela é realmente linda, e você parece feliz junto dela. Eu quase não fiz o que estava planejando em seguida. Não sou uma pessoa vingativa, e eu estava em uma boa posição na vida, mas Bonnie não estava. Provavelmente, ela teria assinado os papéis sem isso, mas eu nunca tive a chance de mostrar o quanto ela me machucou quando me traiu. Então, eu coloquei meu celular na mesa e liguei a primeira gravação. Eu havia gravado uma conversa com uma funcionária da recepção do hotel, e um diálogo entre Robert e Bonnie. Eles vêm aqui há vários anos. Normalmente, eles vêm por volta do horário de almoço, uma vez por mês. Eles estavam aqui ontem, mas antes disso, eu não a vi há meses. Eu suponho que era porque ela estava grávida. Da última vez que a vi, ela estava no 7º ou 8º mês. O rosto de Bonnie ficou pálido. Então, eu toquei a gravação da conversa dela com Robert. Robert, por que você está aqui? Bonnie, não é óbvio. Robert, não, quero dizer, por que você ainda me contata todo mês? Você diz que tem um bom relacionamento com o Jim, diz que sua vida privada está ótima, acabou de ter um bebê com ele e nunca diz nada de ruim sobre ele. Pelo que você me conta, ele parece um bom cara e um marido carinhoso. Não me entenda mal, eu gosto dos nossos encontros, mas não entendo por que você faz isso. Se tudo está tão bem com você, por que está aqui comigo? Bonnie, é difícil de explicar. Tente, Bonnie. Na maior parte do tempo, eu quero viver como vivo com o Jim, mas às vezes eu quero viver de maneira diferente do que vivo, com você. Robert, o quê? Bonnie, você e eu nunca seríamos um bom casal casado. Somos como óleo e água. Nós brigávamos mais na escola do que ficávamos juntos, mas toda vez que eu queria algo louco, sempre pensava em você. Quando estou cansada da minha vida cotidiana e quero algo novo, eu penso em você. Robert, eu odeio te dizer isso, Bonnie, mas os nossos dias loucos ficaram para trás. Tudo o que fazemos agora é ter encontros privados neste hotel. Não saímos em festas loucas como fazíamos na nossa juventude. O que tem aqui que você não pode fazer? Você gosta do Jim? Me dê exemplos. Bonnie, toda vez que você me vê, há um olhar de desejo bruto no seu rosto que faz meu corpo tremer de antecipação. Robert, isso é porque eu não te vejo há um mês, e estou salivando só de pensar em dormir com você. Se o Jim não tivesse te visto por um mês, ele provavelmente estaria te olhando da mesma forma. Bonnie, quando entramos em um quarto, você me joga contra a parede e me beija com tanta intensidade que meus lábios doem. O Jim nunca faria isso, ele sentiria pena de mim, não está no sangue dele. Na maior parte do tempo, eu não quero ser jogada contra a parede e beijada à força, mas às vezes eu quero isso. Bonnie, quando temos encontros privados, você faz tão forte que a cama treme. Mas o Jim nunca faria isso, ele teria medo de me machucar. Bonnie, estamos tendo um momento íntimo selvagem. Não estamos fazendo amor, mas eu nunca diria ao Jim que eu queria que ele tivesse um momento íntimo assim comigo, e ele não me diria isso também. Nós simplesmente não falamos sobre intimidade dessa forma. Bonnie, você e eu temos uma relação animalista, primal, enquanto eu e o Jim temos uma relação mais amorosa. Às vezes, eu queria ser um animal. Isso responde à sua pergunta? Robert, provavelmente, mas um dia o Jim vai descobrir e você vai se arrepender. Você tem muito na vida, ao contrário de mim. Eu moro em um apartamento de um cômodo, não tenho esposa nem filhos. Nós somos amigos há muito tempo, Bonnie, e eu não quero ver como você está destruindo sua vida. Devemos pensar seriamente em parar com isso. Você está certo. Eu sei que é errado, e toda vez que saio daqui, digo para mim mesma que não vou fazer de novo, mas então a vontade de me comportar mal surge em mim. Tento ignorar, mas não passa. Fica mais forte a cada dia até que eu sinto a necessidade de ser como uma suja. Eu finalmente cedi e te chamei. Então você está certo, Robert, nós precisamos parar, mas não hoje, não ainda. Bonnie ficou pálida e lágrimas rolaram pelas suas bochechas. Eu tive o suficiente. Eu me vinguei. Eu vi ela perceber o quanto ela me machucou. Por isso eu fui embora. Por isso eu fui embora sem dizer adeus. Meu coração dói tanto que achei que ia morrer. Então eu fugi para Silver City e afundei minhas mágoas no álcool, mas eu não lido bem com a bebida, e depois de alguns dias, quando já estava nojento, comecei a olhar em volta e decidi começar um novo negócio. Denise me apoiou, Julie se ofereceu e o resto é história. Eu olhei Bonnie diretamente nos olhos. Mesmo se eu não estivesse com a Julie, nós nunca teríamos conseguido voltar a ficar juntos depois do que você me fez. Eu não posso te dizer quantas vezes eu pensei sobre como você me traiu durante anos, e teve intimidade com Robert até o dia que deu à luz. Isso quebra meu coração toda vez que penso nisso. Então, eu vim como você pediu, e te mostrei porque não podemos voltar a ficar juntos. Você ouviu com suas próprias palavras. Agora eu gostaria que você assinasse os papéis do divórcio. Eu quero ir para casa, e contar à minha namorada grávida que não sou mais casado, porque ela se importa. E então, eu quero me ajoelhar e pedir para ela se tornar minha esposa. E se você realmente ainda tem sentimentos por mim, vai me deixar ir. É o mínimo que você pode fazer depois do que fez comigo. Vai assinar o formulário agora? Não quero ser rude, mas estou muito desconfortável estando aqui e quero ir embora. Bonnie foi até o escritório, e voltou com o documento assinado. Posso ver o Nathaniel pela última vez? Eu perguntei.
Ela assentiu e eu observei dormir tranquilamente por 5 minutos. Eu comecei a ficar emocionado e percebi que precisava sair. Eu seria um bom pai se a Bonnie não tivesse me traído e ele fosse meu filho. Ela me acompanhou até a porta. Posso te abraçar pela última vez? Ela perguntou tristemente. Nos abraçamos e nos conectamos. Ela me segurou por 1 minuto. Então, eu me afastei. Estava completamente acabado entre Bonnie e eu. No momento em que a porta se fechou, eu senti um enorme alívio. Bonnie assinou. Eu era um homem livre. Eu estava tão aliviado de poder sair de lá. Foi a experiência mais dolorosa da minha vida, mas valeu a pena. Eu fui até a casa da Denise, mas estava tão animado que parei e liguei para Julie. Julie, oi. Disse. Oi, Jim. Você parece animado. Como foi? Ótimo. A Bonnie assinou os papéis do divórcio. É verdade? Sim. Foi difícil. Ela te deu problemas? Foi brutal. A Bonnie não me deu problemas, mas foi a experiência mais constrangedora da minha vida. Eu acho que a Bonnie achava que poderia ser que a gente tentasse voltar, mas ela ficou pálida quando eu toquei as gravações. Eu quase senti pena dela. Julie estava muito educada para ficar com raiva, mas seu tom estava claro. Eu não sinto pena dela. Jim, você é bom demais para ela. Você a tratou como uma rainha e ela te traiu. Uma mulher que trata o marido assim não tem desculpa. Gente como ela merece queimar no inferno. Uau, eu não sabia que você sentia tão fortemente assim sobre a Bonnie. Eu disse, mas não queria mais falar sobre ela. O que você está fazendo? Eu perguntei. Foi um dia agitado com todos os nossos novos contratos, e eu esperava sua ligação assim que chegasse em casa. Isso é uma ótima notícia, Jim. Sim, é. Eu não posso esperar para chegar em casa e te ver. Vou pegar o primeiro voo amanhã de manhã. Que ótimo. Ai, alguém acabou de me dar uma patada. Acho que nossa filha está feliz de ouvir a notícia. Boa noite, Jim. Sua filha e eu vamos esperar por você. Voltei para casa no primeiro voo da manhã. Uma semana se passou, e estávamos caminhando pela rua. Obrigado por sugerir uma caminhada, Jim. É bom tirar a mente da minha barriga. Está uma noite linda, e eu adoro caminhar por essa rua. Acho que é a minha rua favorita em Silver City. Gosto das casas antigas, das grandes árvores, e é muito tranquila e pacífica aqui. Eu sorri, eu sei que você gosta, por isso te trouxe aqui. Caminhamos até a casa, e então eu me aproximei da porta da frente. Julie parecia confusa. Por que estamos aqui, Jim? Eu tirei a chave e comecei a abrir a porta. Julie parecia cautelosa. O que você está fazendo, Jim? Esta não é nossa casa. Você não pode entrar na casa de outra pessoa. Eu me virei e sorri para ela. Nossa casa, Julie. O quê? Eu comprei. Eu sabia que você gostava dessa rua, então quando a casa apareceu à venda, eu a comprei. Eu abri a porta e acendi a luz. A casa estava vazia. Os antigos proprietários já haviam se mudado. O exterior da casa de tijolos estava em bom estado, mas o interior estava desatualizado. Um casal de idosos morou ali por muitos anos, e isso era visível. Eu olhei para Julie, que estava em choque. Eu sei, está terrível por dentro, mas vamos fazer as reformas. Julie parecia ainda mais surpresa. Nós vamos? Bem, os irmãos Espinosa e os filhos deles. Eu já conversei com eles, e eles adoram você. Vão começar assim que possível. Você só precisa dizer o que quer. Julie estava completamente atordoada. Você sabe que não sou muito boa com plantas baixas e design, mas você está fazendo um ótimo trabalho, e fez um trabalho fantástico projetando nosso novo escritório. Então, agora você pode fazer o mesmo com a nossa nova casa. Deixe os irmãos Espinosa fazerem o que quiserem. Se você quiser derrubar uma parede, deixe-os derrubarem. Se quiser um piso novo, deixe-os colocar. Se quiser uma cor diferente nas paredes, deixe-os pintar. A única coisa que eu quero é que um deles transforme este quarto em um escritório, e eu vou projetá-lo pessoalmente. Julie balançou a cabeça. Surpresa. Esta é realmente nossa casa? Eu sorri. Sim, e tenho total liberdade para agir, independentemente do custo. Eu ri. Sim, Julie. As casas aqui são muito mais baratas do que em casa. Não importa o que você faça, ainda vai sair mais barato do que se comprássemos algo lá. Não estou brincando. Aliás, deixa eu te mostrar a casa. Eu levei Julie para fazer uma visita. Era um lugar grande, com muitos cômodos e um amplo quintal que já estava cercado. Julie parecia surpresa, e eu já podia ver as ideias de reforma rodando na cabeça dela. Os irmãos estão esperando sua ligação, então comece a pensar no que você quer mudar. Eles prometeram terminar o trabalho antes do parto. É mesmo? Você tem certeza? Eu tenho muito para mudar. Tenho certeza. Eles me prometeram. E não se preocupe em encontrar tempo para estar aqui no trabalho. Já organizei tudo. O escritório da Denise vai ajudar a liberar você. O rosto de Julie se iluminou. É verdade? Sim, é verdade. Eu respondi. Julie gritou e me abraçou com toda a força que a barriga dela permitia. Oh, Deus, Jim. Isso é tão emocionante. Você pode querer preparar um quarto primeiro. Sua mãe gostaria de vir passar um tempo com você e o bebê? O rosto de Julie mostrou surpresa. Sim, e você não se importa? Claro que não. Esta é sua mãe. Ela pode vir o mais rápido possível e ficar o tempo que quiser. Mas primeiro, você precisa preparar um quarto. Julie me abraçou novamente. Há mais uma coisa.
O que Denise me disse, eu precisava me recompor e fazer as escolhas certas. Eu me ajoelhei e segurei a mão de Julie. Julie, você aceitaria se tornar minha esposa? Os olhos de Julie se arregalaram de surpresa. É verdade? Sério? Somente se você quiser ser minha esposa. O rosto de Julie brilhou de felicidade. Eu quero ser sua esposa. Eu sempre quis, e aceito sua proposta. Eu sorri. Ótimo, porque eu quero ser seu marido para a vida toda. E essa é outra razão pela qual precisamos preparar o quarto da sua mãe. Eu imagino que você vai querer ela no casamento. O rosto de Julie irradiou alegria. Sim, isso é tão emocionante, Jim. Mal posso esperar para chegar em casa e ligar para minha mãe. Eu tenho mais uma coisa para você. Eu entreguei a Julie uma pequena caixa de joias. Ela sorriu para mim. Isso é o que estou pensando? Eu sorri de volta. Não exatamente. Eu sempre achei meio bobo um homem escolher algo tão importante para sua esposa. Esposa. É como uma casa. Por que eu deveria projetá-la? Se você sabe o que quer. E por que eu deveria escolher um anel, se não sei o que você gosta? Então, abra a caixa. Julie abriu a caixa, que continha um bilhete. Ela leu em voz alta. Eu, Jim, futuro marido de Julie, concordo em levar ela todas as joalherias que ela quiser até que ela encontre os anéis de noivado e casamento que ela goste. Depois disso, eu os comprarei. Julie, a mulher que eu quero, aceita passar o resto da sua vida com a minha sugestão? Os olhos de Julie se encheram de lágrimas e seu lábio inferior tremeu levemente, mas ela sentiu em concordância. Ótimo. Então vamos para casa para que você possa ligar para sua mãe e contar as boas notícias. Depois disso, podemos ver os planos da casa que eu já carreguei no seu computador, para que você possa começar a planejar a reforma. Depois, você pode ligar para os irmãos Espinosa logo pela manhã e fazer com que comecem o trabalho. Depois de ligar para sua mãe e ver os planos, eu posso aplicar o creme de vitamina E na sua barriga e cuidar de outras partes do seu corpo que precisam de atenção. Eu ouvi que nossa filha adora quando eu agrado a mamãe, e é importante fazer as mulheres da minha vida felizes. E esse foi o relato do Reddit de hoje. O que você achou? Deixe-me saber nos comentários. Obrigado por assistir até aqui. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Se gostou desse relato, não se esqueça de se inscrever no canal. Obrigado por assistir e confira também os vídeos a seguir.